Deus abençoe a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quem quer cumprimentar os ouvintes? Porque tem bênçãos de Deus para os ouvintes também. Levante as tuas mãos, diga: meu Deus, forte pela multidão que aqui está, tem que alcançar aqueles corações, este alarido de vitória que sai dos seus lábios. Diga comigo: meu Deus, alcança a vida de todos os necessitados através da tua palavra. Eu preciso ser renovado, curado, orientado e salvo pela sua palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia já no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, Bíblia Sagrada nas mãos, capítulo de número 21, versículo, eu já passo para você, enquanto a nossa banda vai louvar a Deus. Quem está aqui maiormente, não somente para receber vitórias, direção, conquistas, mas está aqui para receber a palavra de Deus? Levante as suas mãos. Sexta-feira eu estava aqui comentando com o pastor Valdemar, e eu chamei a ele. Não pude terminar o culto aqui com vocês, mas como eu ouvi, dei atenção à palavra de Deus neste fim de semana, as pessoas que Deus usou para ministrar, não há como você não glorificar a Deus. Se você estiver atento para ouvir a voz de Deus, você recebe tudo o que Deus tem para te dar. Então, muita atenção na palavra que nós vamos ler. Diz assim, 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15, e já vamos louvar a Deus com a nossa banda. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Deus tem uma palavra para a nossa alma. Quem já encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Não era simplesmente uma guerra, era mais uma das grandes pelejas. E desceu Davi com ele e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos de Gigante, e o peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E depois aconteceu que houve em God ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husita, feriu Asaf, que era dos filhos de Gigante. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Elã, filho de Jaaré, de Orim, o Belamita, feriu a Golias, o Geteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. E houve ainda também outra peleja em Gate, aonde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. Meu pai. E também este nascera do gigante. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi. Diga comigo: e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Levante as tuas mãos, vamos adorar a Deus. Oh, aleluia. Liga o teu pensamento com o Pai, para que Ele prepare a terra do teu coração para esta revelação poderosa desta tarde.
diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível, Ele é o Deus impossível, Ele é o Deus impossível, o Deus impossível. Oh, glória a Deus. Celebre a Ele com palmas, este Deus que não reconhece impossível, este Deus que tem poder para se mover nos céus e na terra, porque quando Deus se move nos céus, diz o escritor, segundo orou Abacuque, dizendo, Ele está no seu território. Deus veio de Temã e Ele transitou sobre a terra, e ela se estremeceu diante dele. Quando a Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés, nós entendemos que Deus, Ele não tem somente o seu trono nos céus, mas Ele criou a terra e a nós, e nos colocou nesta terra, para que nós o glorifiquemos. Então, se você está nesta tarde, saiba que Deus te escolheu para, primeiramente, antes de ser abençoado, revelado, fortalecido, revestido, perdoado, salvo, Ele te escolheu para glorificar o nome dEle. Levante as tuas mãos e glorifique a este Deus vivo. Irmãos, eu quero um minuto da sua atenção para esta palavra que Deus revelou ao meu coração, porque você vai entender que esta palavra tem tudo a ver, e nós nem precisaremos transliterar o que aconteceu naquele então, para você entender o que acontece aqui em nossos termos, país e nação. Não haverá necessidade nem de se esforçar para aplicar o texto ao nosso contexto atual. Se você pode sentar, pode fazê-lo, você que tem lugar. Mas você vai notar que este texto, ele está revelando uma situação que o povo de Deus estava enfrentando, e que não era coincidência. Diga comigo, não há coincidência. Mais forte, diga comigo, não há coincidência nos planos de Deus. Pode parecer para você que se levanta uma batalha aqui, uma guerra ali, um gigante lá, e é apenas uma coincidência ou um erro de percurso, mas não. Quando você lê a Bíblia desde o livro de Gênesis, capítulo de número 6, você vai entender que o tema que Deus escolheu para fazer o seu povo viver foi no meio de gigantes. E quando a Bíblia diz que Israel existia
O povo judeu já havia recebido de Deus uma promessa, mas a terra em que eles estavam para possuir não era qualquer terra, não estava naquele lugar qualquer nação ou pessoas. A Bíblia diz que eram filhos de Enaques, a Bíblia diz que eram homens gigantes, a ponto que quando Deus dá a terra, no livro de Números capítulo 13, versículo 32 e 33, a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu, porque todos colocaram diante de Deus, dizendo: como entraremos para possuir uma terra que já está possuída? Como vamos herdar um termo que está debaixo das mãos de uma nação de gigantes? Então a Bíblia diz que quando você lê a palavra gigante, não é coincidência. Davi não está aqui guerreando contra Esbi-Benob, contra os seus irmãos, ou contra a descendência daquela geração de Og, mas ele está colocando um ponto final em uma geração de destruição que afrontava, que envergonhava a nação conhecida como a nação de Israel, povo de Deus. Mas atento para isso, a Bíblia diz que o povo de Deus entendeu que não havia como triunfar contra aqueles gigantes. E eu não quero falar sobre gigantes, mas é inevitável, porque o texto nos leva a isso. Não havia como triunfar contra eles se eles não entendessem os seus inimigos, compreendessem a sua condição e posição, e se não colocasse Deus no seu devido lugar para triunfar. Quando a Bíblia diz que os espias voltam, no capítulo 12 de Números, e começa a falar: não há como entrar, porque nós comparados a eles somos como gafanhotos, e eles como soldados preparados. Quando a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, quando Davi se disponibiliza para encarar o primeiro gigante, aquilo que nós gostamos de pregar, que ele venceu, que ele triunfou em Deus, que ele jogou por terra aquele monstrengo, que ele tirou a afronta de Israel, que naquele dia Deus lhe exaltou. Nos esquecemos que a batalha, ela não acabou ali. Não sai um gigante de cena e entra um inimigo chamado, conhecido como o rei que estava no trono, Saul. Não, mas a Bíblia diz que continua uma batalha travada de nação contra nação, porém com uma diferença. A Bíblia diz que o nome filisteu é representado pelos gigantes inimigos de Deus. Anote isso: o nome filisteu é representado por gigantes inimigos de Deus. E quando a Bíblia os põe como gigantes, a Bíblia diz que eles eram gigantes em sua própria natureza. A raiz genealógica deles, segundo Gênesis 6,14, diz que eles são gigantes em valentia. Diga comigo: em valentia. A Bíblia diz que eles também eram gigantes em se reorganizar. A quem Israel colocou para fora quando foi a tomar a terra? Eles. A quem Israel tinha debaixo de submissão, porque a dominação das mãos de Deus estava com eles? Aos gigantes. Mas você vai notar, desde o primeiro capítulo, que o povo toma a decisão de conquistar. A Bíblia diz: e houve guerra entre Israel e os filisteus. E às vezes nós focamos as batalhas, entendemos as guerras, mas desconhecemos que estamos enfrentando gigantes que jamais vão desistir, e são gigantes persuasivos, porque eles se reorganizam para refazer as suas forças e continuar batalhando. A Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 21, versículo 20, que não há como você vencer esta batalha se você não entender esta natureza inimiga. Porque estes gigantes não eram somente altos, grandes, mas eles faziam valer a sua natureza, porque eles eram gigantes em se impor contra os inimigos. Você recorda quando o maligno usava ele?
O que ele fazia? Tome dentre vós um homem e coloque diante de mim, e assim vamos economizar homens, sangue, conflitos, tempo e guerra. Traz ele, e se ele puder me vencer. Estava se impondo. Era uma nação que se colocava, se posicionava, e não se posicionava contra este, aquele ou outro, se posicionava contra aqueles que Deus levantava. Vai para a Bíblia. A Bíblia diz que na primeira unção de Davi, quando ele está sendo reconhecendo ali nos termos de Deus, e a Bíblia diz que veio os anciãos e disse: está sobre Davi, o filho de Jessé, o azeite da unção. No versículo B a Bíblia diz assim, ó: e se reuniu e se acampou todos os filisteus para fazer guerra contra Davi e os seus servos. Olha que astutos. Eles eram gigantes, não só na estatura, não eram somente gigantes que sabiam da sua condição e valentia, mas eram gigantes na astúcia. Levante as tuas mãos e diga: sai, Satanás. E a Bíblia diz que eles eram gigantes em perseverar. Eles esperavam uma geração passar. Passou a geração da eleição onde Deus reinava. Vem a eleição de Saul e Jonatas, que apavorava os esquadrões dos filisteus. A Bíblia diz que agora vem Davi e os filhos de Zeruias, Abissai, Joabe, Aser e todos os demais valentes. E quando você abre a Bíblia, aqui está eles de novo. Não caíam. Eram gigantes em perseverar nas suas guerras. Às vezes nós temos Deus, o general de batalha. Às vezes não, nós temos Ele. Quem o tem com você, o leva na sua mente, alma e coração. Levante as mãos. E às vezes quando chega a hora de travar uma batalha e perseverar, nós começamos a gritar: eu estou cansado, Senhor, eu já estou desgastado, Senhor, eu já estou farto, eu já estou harto de tanta luta, de tanta batalha, de tanta guerra. Passa uma tempestade e vem outra, passa uma nuvem e vem outra, passa uma onda e vem outra onda. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, filho querido, é nestas batalhas que você está sendo fortalecido, é nestas guerras que você vai ver o meu poder atuando. Olhe para cá. E a Bíblia diz que naquele dia Davi se põe de pé e disse: não. Davi estava saindo de uma aflição, porque o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, ainda que alguém queira dar nome, é de um escritor anônimo. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel não está de forma reconhecida pelas academias teológicas em forma cronológica. Porém a Bíblia diz que Davi está saindo de uma guerra contra a fome, de uma guerra contra a peste. E quando Davi, ele ouve aqui dizendo assim, ó: se acampou os filisteus e vem. É como se eu ouvisse Davi batendo na mesa assim, dizendo: a partir de hoje, não. Hoje a batalha Candalamasturiyalabaia, a batalha que nós vamos travar hoje, Joabe, Abissai, Aser, a batalha que nós vamos travar com os nossos generais e gigantes será diferente de todas. Nós vamos lutar uma vez, se for necessário nós vamos pela segunda vez, se for necessário nós vamos pela terceira vez, e se for preciso nós vamos lutar esta guerra pela quarta vez. Mas nesta batalha nós vamos exterminar a raiz do nosso inimigo, do gigante que se levanta para nos afrontar. E é nesta visão que Davi desce. Olhe para cá. E é nesta visão que Davi desce, o texto já diz: 4 guerras contra os filisteus. Não foi qualquer guerra. Aquela vitória ali no vale entre Davi e gigante foi nada. Aquilo foi somente como uma encenação gravada. Isso aqui foi batalha. A Bíblia diz que a batalha foi tão reída
que tanto Davi e os seus servos se cansaram, e a Bíblia diz que não encontraram forças para se pôr de pé, e estão na batalha. E a Bíblia diz que quando eles estão na batalha, há um sinal especial no meio da guerra. A Bíblia diz que o rei, que se faz soldado e desce para guerrear, começa a ser buscado como alvo. E a Bíblia diz que não é por qualquer soldado. Esbi-Benob está lá, e a Bíblia diz: com a sua lança, com o seu paje de arma e com a espada nova, dizendo: naquele dia no vale, Deus saiu contigo. Naquele dia no vale, você abateu e afrontou a nossa casa, pai e família. Hoje é o teu dia. Hoje eu vou apagar a lâmpada que está acesa no trono de Israel. Hoje eu vou usar o teu cansaço para te mostrar quem reina nos termos desta terra. Hoje você vai saber quem começou a viver emprestado num termo que não é dele. E olha Davi, cansado. Diga comigo, cansado. Ele está desgastado. Quem nunca se cansou? Quem nunca se desgastou de plantar sempre e não colher nunca? Quem nunca cansou de pedir e não receber? Quem nunca cansou de trabalhar e não prosperar, de desejar e não alcançar, de sonhar e de não ver os sonhos realizados? Quem nunca cansou de travar guerras e batalhas contra o inferno, e quando você pensa que está no melhor lugar e que você venceu a batalha, quando você está cansado, lá está o filho das trevas, lá está o filho da afronta, lá está o filho da guerra, olhando e dizendo: hoje é o teu dia, você vai cair. Eu estou aqui esperando você se cansar. Eu estou aqui aguardando o momento de você falar: não vai dar mais. Porque o maligno, ele é astuto. Ele não é só gigante nas perspectivas que eu narrei, mas ele também é gigante em reinar nos momentos em que a batalha está desfavorável para ele, mas quando está favorável para nós. Você já notou que o diabo, ele nunca confessa a derrota? Você vem aqui, começa a orar como quarta para pum, cai o diabo, está derrotado. Ele fala: eu vou matar, eu vou arrancar a cabeça, eu vou colocar o câncer, eu vou separar a família. Você fala: mas como que você vai? Você já não aguenta mais, o fogo está te queimando. E ele está lhe dizendo: não, eu estou aqui, eu estou reinando, eu estou dominando, este corpo é meu, esta vida é minha. Você já notou que o inimigo, ele jamais, mesmo estando derrotado, mesmo estando num terreno aonde ele está, em sendo envergonhado, ele não confessa a derrota? Quem já notou isso? Levante as tuas mãos. Em outras palavras, é um garoto perseverante. Diz que havia um homem que nunca falava mal de ninguém. E aí um ímpio disse assim: hoje eu vou fazer esse crente pecar. Chegou para ele e falou assim: meu querido irmão, eu quero te perguntar. Tudo que eu falo de minguando, você fala bem. Eu falo de ciclano, você fala bem. Eu falo do governo, você fala bem. Eu falo da situação, você fala bem, ainda que esteja na miséria, nesta situação. Me diga, o que você tem para dizer do diabo? Ele disse: rapaz, é um garoto perseverante. É um rapaz perseverante. Ele sempre está lutando. Aquele ímpio virou as costas e falou: com esse homem não vai dar. Ele não deixa de estar certo no que ele está dizendo. Às vezes nós nos desgastamos, não é porque Deus não está renovando. Às vezes Deus está esperando, dizendo assim: sabe quem está aí? Não é Abissai. Porque o sinônimo do nome Abissai, o significado dele é o Pai existe, ou o Pai é. Sabe o que Deus está dizendo? Você está de pé, filho, porque o Pai existe. Você está aí porque as minhas mãos estão sobre ti, e eu vou te ajudar nesta batalha e nesta guerra que você está enfrentando contra este gigante. Quando não havia mais o que fazer, entenda o contexto. E a Bíblia diz que não tinha mais como resistir
Naquele momento chega Abissai, e a Bíblia diz que Abissai dá contra os filisteus. O escritor de 2 Samuel não diz o gigante, mas revela a identidade dele, filisteu, inimigo de Deus. E a Bíblia diz que ele o mata, livrando o rei. E quando o rei está assim, respira, rei, respira, pelo amor de Deus, traz água. Tremendo. Ele disse: rei, quer saber? A partir de hoje, você não é mais aquele garoto de 17 anos. Se você recorda quando você tinha 17 anos, agora aqui no texto você não tem mais 17 anos. O Senhor nunca mais vai deixar a sua coroa para se colocar no lugar de soldado, para ter que provar ou experimentar esta guerra de frente. Alabassúria, esta guerra não é tua, esta guerra é do rei de Israel, e o rei de Israel quer que a lâmpada do altar esteja acesa. O Senhor se cansou. As mãos de Abissai foram mãos de Deus que te livrou, mas hoje nós entendemos qual é o objetivo do maligno. Ele queria apagar a lâmpada que está acesa no altar. Não vai apagar. Levante a tua mão e diga: não vai apagar a lâmpada da vida, a lâmpada da alegria, a lâmpada da nossa salvação. Quando os soldados entenderam aquilo, disse: não, isso aqui não é só uma batalha. O objetivo do diabo, usando a Esbibenob, era apagar a lâmpada. Será que você não entendeu que o maligno, ele não quer te cansar apenas, ele não quer só se impor, ele não quer só mostrar que ele está como adversário, ele quer apagar a lâmpada da vida, ele quer apagar o brilho de Deus. E quantos crentes já estão apagados? Ele ouve a mensagem e não acende, ele ora a badaracia lamaia, mas a glória não vem e não desce. Ele recebe visão, ele tem sonho, ele tem revelação, e quando ele vem para a igreja, parece que ele está todo quebrado, parece que ele está desanimado, sem força, cansado. Mas Deus está mandando providência, e ele está dizendo: hoje é a tua tarde, é o teu momento, é o teu dia. Deus se levantou, ele é Pai, ele está guerreando pelos seus filhos no meio desta casa. Não vai apagar essa lâmpada. E agora você vê a estratégia do gigante. A mensagem é longa e não vamos poder continuar. Mas o que os soldados de Davi entendem? Que o inimigo em toda aquela batalha queria atingir a quem? As ovelhas ou o pastor? Você não entendeu. Os súditos ou o rei? O trono ou a coroa? Ele queria Davi, rapaz. As promessas da onde nasceria, as promessas de onde viria o Messias, e nunca mais se apagaria a lâmpada, estava sobre a vida de Davi. Estavam dizendo: é aí que nós temos que atacar. Urabacicandalamaia. Sabe por que o diabo ataca a tua vida espiritual? Sabe por que o diabo ataca a sua vida matrimonial, a sua vida familiar, dizendo: não vai ser feliz com a esposa você vai brigar. Sabe por que o gigante, ele ataca a sua vida espiritual? Tu vai para a igreja, mas não vai dar glória, vai ficar com essa máscara aí babando, não vai dar glória hoje, não vai dar glória. Sabe por que o diabo, ele vem com as suas astúcias, dizendo assim para ti, da seguinte forma: você está lutando, mas não vai vencer. Não adianta, não vai vencer. Você vai cultuar, mas não vai receber nada. Você vai jejuar, mas o teu jejum não vai subir. Quem já teve aquela impressão? Você dobra o jejum 3 da tarde, Senhor meu Deus, recebe este jejum. Do outro lado, quando você levanta, tem uma voz que diz assim: pastor Jé, teu jejum não valeu. Oh meu Deus, não valeu o jejum. Você falou: hoje vou até às 18. Está derrotado, Satanás. Eu vou até às 18. Chega às 18, você vai capengando. As pernas estão tremendas, a articulação está gemendo, o intestino grita. Você dobra o joelho: meu Deus, meu Pai, obrigado por este jejum, recebe, meu Deus. De repente você ouve aquela voz que diz assim: valeu não. Oh meu Deus do céu,
Fui até as 15 e não valeu. Aí tem pessoa que ainda diz para Deus: Senhor, será que o Senhor está recebendo o meu culto? Tem pessoa que está aqui dizendo assim: será que o Senhor vai me abençoar? Tem pessoa que está nos ouvindo e está perguntando aqui: Senhor, será que ainda o Senhor está na minha vida? Deixa disso, para com isso. Pai que é pai não abandona os seus filhos. Pai que é pai é como Abissai, ele está ali na hora certa, na batalha certa, no momento certo, para que o livramento aconteça. Abissai, o pai é, o pai existe. Nós não somos filhos da escrava, nós não somos filhos desmamados, criados como bebê de provetas. Nós temos um pai, e essa batalha não é minha, não é tua. Sabe, às vezes que eu mais sofri é quando eu estava na igreja dizendo assim: essa batalha é minha, essa luta é minha, essa guerra é minha. Até o dia que Deus diz aqui nada é teu, a única coisa que é teu são os teus pecados. Jesus chegou e falou assim para mim: a igreja é minha, o problema é meu, o abacaxi é meu. Você só tem que crer, você só tem que se posicionar como filho e esperar no momento certo. Quando o diabo pensa que te encurralou, morreu, cansou, labás, tecandaraia, não está orando mais, não está jejuando mais, não tem nem mais força para vir para a igreja cultuar, é naquele momento que vem o Pai e te visita e diz: está derrotado, gigante, você é que vai ser envergonhado, você é que vai perder. E tem mais: podia Abissai ter tirado a vida de Esbibenob, que segundo a escritura do nome significa gigantes de gigantes, e dizer: vamos embora, já arrancamos cabeça de mais um, vamos embora. Davi disse: hoje não. Tenho informação que ainda existe Zafá. Tem informação que ainda existe mais um Golias chamado Reteu. Tenho informação que ainda tem um gigante dos gigantes para viver o seu momento de destruição. Hoje nós não vamos voltar cansado, desanimado, derrotado. Hoje nós vamos se fortalecer na batalha e travar outra guerra dentro da guerra. Não. E aí vem Davi diante dos esquadrões: quem quer voltar? Você quer voltar? Está cansado? Não, rei, estamos desgastados, mas o Deus que é a lâmpada de Israel está conosco, a luz está brilhando entre nós. Irmão, que posição é essa? Dizer que o pecado vai vencer, dizer que o mundo já sabe o que fazer e nós estamos perdidos, dizendo que as trevas já passou por cima da luz. Não, Senhor, neste altar opera Jesus, na tua vida trabalha o Filho de Deus por meio do seu Espírito, e de mais a mais a Bíblia disse que ninguém desfaz a cidade que é luz, que foi criada para ser colocada lá no veladouro para iluminar a todos os demais. Não tem para você trevas, não tem para vocês Esbibenob. E naquele dia a Bíblia diz que foi desraigada uma geração. Só naquele dia 4 gigantes, contando com o Golias lá de 1 Samuel, 5 gigantes perderam os seus termos, perderam a sua terra, perderam o seu lugar. Não porque Davi estava apto para guerrear, mas porque os servos assumiram lugar de soldado. Levante a tua mão e diga assim comigo: eu sou soldado. Irmão, o que não dá é colocar uma armadura de soldado no pregador, no pastor, e todo mundo pôr a carapuça ou a vestidura de ovelha, porque é o nosso direito, e dizer: pastor, eu não vou lutar, eu não vou fazer nada, eu quero ser curado, mas eu não vou fazer nada. Quem já viu pessoas assim? Pastor, eu vim aqui para Deus me responder, mas eu não tenho que orar, ora por mim.
Tem pessoa que vem para a guerra, vem para a batalha e diz assim: pastor, eu quero sentir a presença de Deus. Mas ele não quer louvar, ele não quer adorar, ele não quer apresentar um culto àquele que tem poder para fazer a nossa vida livre. E aí você começa a entender por que muitos começam a trazer marcas, sinais de frustrações, de derrota. Não é porque o general dos generais não está. Olhe para cá, Paulo, quando escreve a última epístola, segunda vez que está em Roma, o Espírito Santo fala: Paulo, não voltarás para casa, você vai morrer como mártir. O que você faria se você soubesse que ia morrer numa guerra espiritual? Você deixou a sua casa, deixou a sua nacionalidade, deixou a sua religião, aceitou a Cristo como salvação. Ele te levantou como luz para tirar das trevas aqueles que estavam presos. Ele te iluminou para você abrir os olhos daqueles que estavam cegos. Sabe como Paulo tratava Timóteo? Filhinho, filhinho, filhinho. Naquele dia, no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo pega a pena e diz assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu falei: mas eu não sou teu filho? É. Mas eu não sou o agraciado, o mimado de Jesus? Ele disse: é. Eu não sou o teu evangelista? É. Só que além de tudo isso, você tem que entender que você é um soldado de Cristo. Para de fugir dessa guerra. Sabe o que Paulo estava fazendo? Resgatando a identidade de Timóteo. Se você viver como filho de Paulo, você vai viver como aqueles crentes mimados. Quem já viu aqueles crentes mimados na igreja? Oh meu Deus, não era para entrar nisso. Quem já viu aqueles crentes mimados? Não gostei, não volto mais. Quem já viu? Não gostei. Crente mimado. Paulo disse: não, eu vou tirar todos os teus mimos. Tem hora de mimo, tem hora de passar a mão na cabeça, mas tem hora de te conscientizar. A tua identidade é de soldado, rapaz. Eu sou sacerdote, mas não deixa de ser soldado. Era proibido um sacerdote pegar em arma. E quando Samuel chegou, perguntou para Saul: aonde está Agag? Eu não quis matar. Da espada. Ai, não. Ele falou: da espada, rapaz. Eu não sou só sacerdote, eu sou soldado. E alguém falou: que seja o moço, o príncipe do Senhor. E desce Samuel na cabeça de Agag. Aí todo mundo falou: meu Deus do céu, ele não pode derramar sangue, ele não pode chegar perto de corpo morto. Ele falou: não, eu estou cumprindo a ira do Senhor. Além de sacerdote, além de legislador, o Senhor me pôs como soldado no meio desta nação. Olha a condição de Davi. Davi era rei, irmãos. Não tinha por que colocar armadura de soldado para guerrear. Só que ele entende um princípio: além de rei, além de sacerdote. E tem crentes na igreja que ficam: eu sou príncipe, eu sou sacerdote. Você fala: vamos para a guerra, irmão. Tem guerra, tem vigília de sexta para sábado, amado. Tem vigília de sábado para domingo. Tem culto, guerra contra o mal. Tem mover de Deus. Ele fala: pastor, eu sou príncipe. Assuma a sua identidade. Ah, mas eu não quero me cansar, eu não quero. Deus te levantou para isso. Sabe o melhor lugar que o soldado deve estar? No meio da batalha. Soldado se conhece na hora da guerra, do pleito, da adversidade. É assim que Deus impôs sobre nós, soldados. Quem entendeu que para ele se mover, nós temos que nos levantar como um exército? Levante a mão e diga glória. Esse dia eu estava ali orando, e Deus falou assim comigo: não vai adiantar de nada. Você vai continuar orando? Aí Deus me perguntou: que dia que você separou o horário da oração para evangelizar? Eu comecei: aleluia, aleluia, aleluia. Que dia que, como soldado, você foi confrontar dentro daquele campo aonde o inimigo está, para tirar aqueles que são meus? Tem pessoa que é assim, irmão, ele quer ficar na igreja oculto, guardado, escondido, abençoado. Ele não quer assumir a personalidade de soldado. Mas é perigoso.
mas o nosso Senhor nos chamou. Você não é mãe, você é soldada. Você não é pai, você é soldado. Você não é só ovelha que precisa do sumo pastor. Você é um soldado de Cristo. Foi batizado nele para isso. Foi consagrado nele para isso. Foi formado no fogo por ele para isso. Então hoje você vai dizer: eu nasci para viver esta vitória. Eu vou lutar até a morte. Isso te fortalece. Sabe o que te debilita? Quem já viu aquelas pessoas que enfraquecem porque elas não comem, enfraquecem porque elas não caminham, enfraquecem porque elas não querem fazer nada. Muitas irmãs nos buscavam e falavam: pastor, estou morrendo. Eu falei: pegou Covid, irmã? Não, estou morrendo por não poder fazer nada, pastor. Estou morrendo por dentro. Eu estou morrendo, pastor. Um dia chegou esse aqui e falou: pastor, pelo amor de Deus, nem que seja para levar, pastor, o cachorro para a praça, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou morrer dentro de casa. Eu vou morrer dentro de casa. Eu não nasci para ficar lá. Agora você já notou que tem pessoa que quer ficar assim quietinho, trancado? Saia deste lugar. O inimigo tem te bombardeado. É por isso que você está cansado. Se revista de Cristo, se revista da palavra de Cristo. Volte para o campo de batalha. Volte para confrontar os seus gigantes. Fica de pé, por favor. O que você vai fazer ao sair daqui? Eu já sei o que eu vou fazer quando sair daqui. Eu não vou voltar para a mesma vida, para o mesmo lugar. Eu já entendi o que Deus quer de mim nesta palavra. Eu já entendi o que o Espírito Santo espera de mim. Eu não vou deixar o inimigo mostrar mais perseverança. Eu não vou deixar o inimigo tomar lugar como se ele fosse dono da terra. Quem já viu aqueles crentes que chegam para você, aí você fala: irmão, a coisa está feia, irmão, como as pessoas estão pecando no vício, na prostituição. Sabe o que ele fala para você? É fazer o que, pastor? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele entrega de bandeja o mundo e as almas, irmão. Fala: é isso mesmo, pode oprimir. É isso mesmo, oprime. Ele não tem uma atitude de dizer: não, Satanás, o mundo é teu, mas as almas são de Cristo. As almas custaram o sangue de Cristo. As almas custaram o sacrifício de Cristo. Não, ele toma uma posição e ele diz assim: é fazer o que, pastor? Esses dias eu via uma guerra, uma nação que eu não vou falar o nome, porque senão eles têm costume de cortar a cabeça, né? Não é por medo e nem nada, por cuidado da cabeça. Estava dentro da Europa, olhe para cá. Estava dentro da Europa dizendo para os franceses em francês: fora da nossa terra, registre e examine os registros, e você verá que esta terra não é dos franceses, é nossa. Oxe, eu ouvi aquilo assim e disse: meu Deus, será que é deles? Fui examinar nos registros, realmente é deles. Aí eu comecei a pensar: de quem é a terra? Deus falou: não é dos franceses e não é deles. A Bíblia diz em São Mateus 5 que as bênçãos de Deus e a terra de Deus é para aqueles que estão nele. Aí abrimos uma igreja Deus é Amor na fronteira, lá na fronteira entre uma cidade, quase chegando ali na fronteira de Paris. Apareceu uns meninos encapuçados, de espada, de canivete. Fecha a igreja. Aí o pastor ligou: e pastor, tem um povo aqui de preto, com os passa-montanha. Quem sabe o que é passa-montanha? Passa-montanha em espanhol é aquilo que só aparece o olho e a boca. Então aqui, pastor, querendo arrancar as portas da igreja, diz que vão explodir, diz que vão queimar, diz que vão matar, diz que vão arruinar. Aí o pastor: fazer o que, irmão? E de quem que é a terra aí? Aqui está parecendo que é deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fechou a igreja. Você está entendendo como é o maligno? Se você der 1 centímetro, ele vai querer 1 metro da tua vida. Quem entendeu? Se você der 1 metro, ele vai querer 1 quilômetro da sua existência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo: Satanás, na nossa vida, na nossa alma, não há
nem um centímetro, nem uma unha, nem uma agulha pertence a ti, porque hoje eu vou sair deste lugar com tudo que é meu, consagrado a Deus. Eu não sei o quanto de liberdade você deu ao adversário. Pode glorificar, ainda de pé. Eu não sei quanta liberdade você deu para o maligno, mas a Bíblia diz: não deis ocasião ao diabo. A Bíblia aqui diz: não deis ocasião ao diabo. Eu não sei o quanto ele tem lutado, mas hoje Deus nos profetizou segundo a palavra do seu amor. Você é filho, e se não é filho, hoje vai aceitar a paternidade real, e o pai vai te cuidar. Não é Abissai que vai te livrar, é o pai. Quem entendeu, diga glória a Deus. Sai da onde você está. Eu sei que você está em guerra contra o inferno, contra o pecado, contra as drogas, contra o adultério. Eu sei que você está em guerra contra o inferno, e você está cansado, e tem muitos que já estão desanimados, e tem muitos que dizem: é verdade, pastor, eu vou me entregar. Mas Jesus está dizendo: eu vou te salvar, eu decalabassuri alamaia, eu vou é te perdoar, eu vou é te revestir, eu vou é fazer de ti instrumento de vitória. O que você precisa agora é somente aceitar a ser filho. Sai de onde você está. A igreja vai orar por você. Chega de guerra, chega de derrota, chega de viver os mesmos conflitos e dizer que não tem mais jeito. Jesus está chamando, Ele tem jeito. Jesus está te convidando. Hoje o teu gigante vai por terra. As trevas não vão sobrepujar o poder da luz. Jesus está aqui. Ele vai destruir este algoz que está te matando. E a única coisa que você precisa fazer é confessar: eu estou cansado. Pastor, eu estou desarmado. Eu estou nessa vida até agora sem a presença e a ajuda de Deus. Eu não posso mentir para mim mesmo. Mas hoje eu quero mudar o quadro da minha vida. Sai de onde você está. Nós vamos orar. Você que nos visita, você que é de outro ministério, você que está em dificuldade, quem sabe você que quer até se entregar, mas tem vergonha de vir à frente: ah, pastor, eu não vou lá. Deixe todos estes algozes, toda esta argumentação, e venha pela tua salvação, e venha pela tua reconciliação, e venha pelo teu milagre espiritual. Venha, minha irmã. Jesus está aqui, e Ele está pedindo você simplesmente para te dizer: você não tem nada para dar para Ele, Ele tem tudo para dar para você. Venha, jovem senhora, venha, venha. Jesus está aqui para destruir todos os algozes. Quem quer levantar os teus olhos para os montes e contemplar o Senhor? Venha, venha para cá. Venha também, jovem, que lindo, que maravilha. Oh,